Sextou, pessoal, sextou. E se sextou é de sextas assustadoras aqui no canal Ler até Amanhecer. Eu sou a Joyce Rodrigues e sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu vou contar pra vocês a história de uma casa e de toda a tormenta de uma mulher aí que compra essa casa no ano de 2004, mas teoricamente, pelo que ela conta, tem tudo a ver com uma caça às bruxas que aconteceu na Inglaterra em 1582. Então, Vanessa Mitchell tornou essa casa uma casa muito midiática, colocou diversas pessoas para fazer investigações paranormais e, claro, muita coisa vai entrar no campo do mito, lenda, mas aqui nesse canal, na sexta-feira, nós vamos colocar tudo como se fosse verdade, porque tudo que a gente quer é uma história boa. Se você gosta dos Sextas Assustadoras, aproveita, deixa o like de vocês logo agora no começo do vídeo, que me ajuda muito e é bastante importante. Também verifique sua inscrição, seu sininho de notificação e, claro, me segue lá, vocês sabem onde, no @JoyceRodriguesOficial, que por lá eu sempre notifico vocês quando sai vídeo novo, a qualquer momento, e também quando sobra aquele tempinho, eu sempre reposto vocês quando vocês me marcam. E também já agradeço aqui todas as pessoas que sempre me marcam em postagens, e eu adoro repostar, fica super legal. Então agora eu vou chamar a vinheta e a gente já começa. Então, Penny e Jack, vinheta. Vocês já ouviram falar de um lugar chamado The Cage? Na verdade é uma casa, na verdade é uma gaiola, na verdade foi uma prisão para mulheres acusadas de bruxaria. Mas no ano de 2004 ela foi comprada por uma mulher chamada Vanessa Mitchell como uma casa. Segundo Vanessa Mitchell relata ao Daily Mail, ao The Sun, vários portais lá da Inglaterra, ela teria visto essa casa, teria se apaixonado assim à primeira vista, viu o lugar, achou o lugar incrível, queria comprar o lugar, então ela foi com a intenção de comprar, teria visitado o lugar, teria feito várias coisas ali, o lugar meio que emanava uma energia que prendia a Vanessa no lugar. Bom, em alguns portais, quando a gente acaba lendo essa história, tem um pouquinho de sensacionalismo, é claro, só que dá uma impressão de que a Vanessa, ela parece que se sentia um pouco possuída pela casa. Ela chegava a dizer até que tinha momentos que ela não conseguiria imaginar outra pessoa morando naquela casa, como se ela já sentisse ciúmes de uma casa que ela nem mesmo tinha comprado. E depois de muito pensar, ela acaba comprando essa casa. Só que acontece o seguinte, já existiam algumas histórias sobre essa casa que juro, né, que Vanessa jura por Deus que não sabia delas. Então a Vanessa compra a casa no ano de 2004 e logo que ela fecha o negócio, ela disse que teve uma experiência terrível na parte dos fundos da casa, onde ela teria visto uma criatura extremamente estranha, e só era o comecinho aí dessa brincadeira paranormal. Eu tô falando brincadeira paranormal, mas na verdade a gente nunca vai saber o que ela de fato passou, o que ela não passou, só que também a gente vai vendo aí que algumas coisas parece que fizeram com que a casa se valorizasse e valorizasse muito. Ela convida para morar com ela uma amiga de infância chamada Nicole Kindler. E a Nicole, ela vai passar ali bons anos morando com a Vanessa e vai presenciar várias coisas sobrenaturais ali junto com a Vanessa e também com outros amigos. Quando a Vanessa compra essa casa, a Vanessa era jovem, então ela tinha muitos amigos, levava os amigos na casa e tal. Só que coisas estranhas começam a acontecer na casa. Ela se sentia muito bem na casa. Os outros não se sentiam tão bem, diziam que a casa tinha uma atmosfera estranha, não conseguiam ficar na casa há muito tempo. Algumas pessoas diziam que tinham algumas brincadeiras estranhas que aconteciam no banheiro, mas quando eles estavam entre amigos não dava para saber se era alguém pregando uma peça, e ficava aquela coisa toda. Só que a gente não tá falando de amigos adolescentes, nós estamos falando de amigos adultos, inclusive mais velhos aí do que a Vanessa. Não é colocado, pelo menos eu não encontrei com que a Vanessa trabalhava ou como era um pouco da vida da Vanessa, se a Vanessa era ou não afeita a coisas sobrenaturais. Depois vocês vão entender por que eu tô falando isso. Mas a questão é que ela sempre estava ali passando por uma situação um pouco, né, conturbada. Ela dizia ouvir gritos e também coisas que eram arremessadas dos armários. Ela via figuras estranhas que apareciam na janela, então ela começou a sentir um pouco de medo do lugar, obviamente, né? Ela não conhecia muito bem, então ela começou a sentir bastante medo. Só que ela tinha a Nicole lá com ela tinha uma amiga com ela. Então, parando para pensar, por mais que fosse uma questão um pouco assustadora, ela conseguia levar tranquilamente porque ela tinha uma companhia.
Bom, o tempo vai se passando e as coisas elas parecem se intensificar um pouco mais. Então vai ter um momento em que ela vai conseguir ver claramente ali como se fosse uma figura, e essa figura é uma figura conhecida por aparecer de dia. Então basicamente qualquer horário do dia você consegue aí ter essa imagem. Parece que alguns pesquisadores paranormais conseguiram imagens, né, dessa criatura, que é como se fosse uma sombra muito alta, uma sombra muito escura e meio curvada, que eles costumam chamar de carcereiro. Calma que daqui a pouco tudo vai, né, fazer aí algum sentido. Ela também conseguia ouvir risadas e conseguia ouvir vozes de uma criança que aparentemente estava procurando pela mãe. E tudo isso era muito estranho, elas tinham medo, tanto a Vanessa como também a Nicole. Mas tudo vai ficar ainda pior quando um dia tiver ela e a Nicole e elas perceberem que o tapete está se movimentando. Movimentando, assim, tá parecendo que tem umas ondas, alguma coisa está se mexendo por baixo do tapete. Quando elas levantam o tapete, elas se deparam com um número assim infinito de vermes, tá? Muitos vermes. Estão ali aqueles vermes brancos, sabe? Rastejando ali. Pra mim isso é bem mais assustador. As duas acabam ficando extremamente apavoradas, tiram o tapete de lá. Foi uma situação em que precisaram chamar amigos ali pra ajudar, porque era um número muito grande, elas ficaram muito assustadas. Tentaram descobrir também de onde teria vindo esses vermes. E aí também eu vou fazer um adendo, aí é um adendo meu, tá? De repente esse tapete poderia ser de pele e por algum motivo ele pode ter sido comido por vermes. Se ele não for armazenado da forma correta, se ele não for feito ali todo um trabalho da forma correta, isso pode acontecer com tapetes que são feitos de pele. E na Inglaterra não é incomum as pessoas terem tapetes de pele, às vezes tapetes muito antigos, e a pessoa acaba colocando lá, então isso pode acontecer, poderia ser uma explicação. Só que aí, quando ela chama os amigos para poder ver tudo aquilo, parece que a coisa se intensifica ainda mais. As meninas, elas vão começando a presenciar, pareciam ser algumas gotas ali de sangue, só que aquilo ia aumentando, 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 até que elas percebem, junto com amigos, que dava em uma porta de armário. Quando elas abrem essa porta de armário, elas encontram uma grande quantidade, né, desse líquido. Então, parecia que tinha morrido alguma coisa ali, né, ou tinha acabado de morrer. Porém tinha um cheiro muito forte. Poderia ter sido algum bicho que entrou machucado e deixou ali algumas marcas e tal. Até então todo mundo estava levando por esse lado. Não, até de repente pode ter sido isso que estava causando ou que causou até os vermes próximo ao tapete. Foram levantadas inúmeras questões. Só que aí parece que uma luz acabou queimando no sótão da casa e o amigo delas, o Mike, ele decidiu descer e trocar essa lâmpada. Só que quando ele desce, né, vai até o porão, troca a lâmpada e decide subir, alguma coisa empurra ele. E nessa de empurrar, ele era um cara grande, ele se machuca bastante e quando ele tenta levantar, ele tenta subir de novo, ele é empurrado, só que aí ele consegue se segurar. Só que depois disso, o Mike não queria voltar mais na casa. E claro, a gente sabe que entre amigos rola papo, então basicamente as pessoas foram conversando ali, todo mundo tinha uma coisa para contar e eles acabaram parando de visitar as meninas. Bom, os anos eles vão se seguindo, tudo começa em 2004, até que vai chegar o momento em que a Vanessa ela vai engravidar. Essa brincadeira aí, nada engraçado, parece que durou até o ano de 2007 de uma forma bem intensa, mas ainda não era uma coisa que feria as meninas ou podia fazer alguma coisa com relação às meninas, dava muito susto, gerava muita coisa ruim ali para elas. No sensorial mesmo, não era uma coisa que deixava, né, todo mundo muito confortável na casa. Porém, o que acontece? Quando a Vanessa ela engravidar, aí as coisas vão mudar um pouco. Por quê? Ela vai começar a tomar uns tapões quando ela estiver ali subindo as escadas. Sim, gente, basicamente alguma coisa vinha e pô na cara da Vanessa. Isso não é uma coisa muito legal. Ela diz que ela passou por isso por toda a gravidez. Então, durante esse período, ela era sempre atacada por forças sobrenaturais que acabavam puxando o cabelo dela. Tiveram momentos que ela acabou sendo derrubada no chão e também ali várias e várias vezes acabava tomando tapas. Até que ela dá à luz a um menino chamado Jesse, que ela até temia pelo Jesse quando o Jesse estava na barriga dela, porque tiveram momentos que ela acabou caindo mesmo, caindo feio, grávida, e ela tinha medo que alguma coisa acontecesse com o filho dela. Quando o filho dela nasce, aí uma coisa ainda mais estranha acontece, que é a saída da Nicole da casa. Por quê?
A Nicole mora com ela todos esses anos e no momento em que ela tem um filho, a Nicole vai embora. Eu não consegui encontrar o pai do Jesse dentro de todas essas matérias aí que eu fui lendo, não se fala do pai do Jesse. Pelo que eu entendi, a Vanessa é mãe solo. Se você conhece essa história e sabe mais, né, em relação a isso, ou já viu em algum programa aí paranormal, porque tem vários, você pode colocar aqui nos comentários se nessa época ela morava com alguém ou não, mas acredito que ela era mãe solo. O Jesse, ele ainda era de peito quando muita coisa começou a acontecer na casa. A Vanessa não parecia ter um pingo de paz e eu também não percebia assim se a Vanessa ela trabalhava. Aparentemente ela não trabalhava, porque ela conta, né, momentos e momentos inteiros, assim, de dias inteiros em que ela passava na casa com o filho dela. Então tiveram momentos, por exemplo, que ela começou a parar de usar a cozinha, então ela levava as coisas que ela iria precisar para comer ou fazer alguma coisa, tudo para o quarto. E também parou de usar o banheiro durante a noite. Durante a noite, o banheiro ele tinha muitas atividades paranormais, inclusive tem um grupo de pesquisa paranormal que eu vi, porque tem vários grupos de pesquisa que foram atrás dessa casa. Ela era considerada uma das casas mais assombradas da Grã-Bretanha, ali da Inglaterra, então o que acontece? Muita gente vai até o lugar. E aí depois a gente vai falar um pouco disso também. Como o banheiro era esse alvo, então ela tinha medo, né, de ir até o banheiro e ela levava para o quarto dela um pinico ali, uma comadre, um pinico, alguma coisa ali para ela poder fazer xixi se ela precisasse, porque ela não tinha coragem de ir sozinha até o banheiro. Os amigos pararam de visitar, não é falado de familiares indo visitar, então ficou ela e o Jesse, o filho ali recém-nascido praticamente dela na casa. Tudo bem, só que aí mesmo com todas essas coisas aí dela colocar alguma coisa ali para ela poder fazer o seu xixi ou, né, trocar o seu filho, essa coisa toda, ela ainda sentia ali muitas presenças ali que iam assustando ela, como portas sendo forçadas. Muitas vezes ela trancava a porta do próprio quarto e ela sentia a porta sendo forçada. Ela ia sentindo ali as suas coisas, leve sensação de empurrão, risadas e gargalhadas, mas gargalhadas de uma mulher assim que gargalhava mesmo, gargalhava como uma bruxa assim do filme da Disney. Então ela tinha muito medo, mas muito medo mesmo dessas gargalhadas, e quando ela menos esperava aparecia então o fantasma dessa criança que perguntava onde estava a sua mãe. Ela chegou até a fazer uma descrição na época de como era esse fantasma da criança, que ela conseguia ver melhor, né, e tudo, mas ninguém conseguiu chegar a nenhum nome, a nenhuma pessoa, pelo que ela contou. Mas os relatos dela, eles são muito bem colocados, eles são muito bem pautados, porque ela vai escrever um livro. O Jesse, ele chorava muito, tanto durante o dia como durante a noite, e ela dizia que ela tinha medo de repente o filho dela tá sentindo tudo aquilo, do filho dela tá conseguindo ter noção, né, sentindo alguma coisa, ou que alguma coisa da casa pudesse fazer mal ao filho dela. Ela tinha muito medo desse espírito, esse espírito aí que parecia uma sombra escura, porque ela dizia que ele dava uma sensação muito forte de medo, e ela tinha medo que acontecesse alguma coisa com o filho dela. Logo, o que acontece? Ela começa ali a relatar que aí as atividades começam a partir mais para cima do filho dela. Foi quando as coisas foram ali chegando a um certo limite. Acredito que isso por volta de 2008 já, porque ela teve o Jesse no final de 2007. Então no ano de 2008, o Jesse ainda bem pequenininho, depois de ter passado por várias situações ali difíceis, em que ainda assim ela protegeu o Jesse e tal, ela sempre colocava o Jesse ali no quartinho dele, né, que era próximo ao quarto dela, e ia fazendo as atividades sempre tomando conta do Jesse. Até que um dia ela disse que viu alguns brinquedos no quarto do Jesse se movimentarem e achou aquilo extremamente estranho, foi até o quarto do Jesse. No momento em que ela está no quarto do Jesse, olhando aqueles brinquedos, os brinquedos param de se movimentar, mas a porta se tranca. Nessa hora que a porta se tranca, ela tenta sair e percebe que o Jesse não está no berço. Então ela não tinha percebido que o Jesse não estava no berço. E ela começa, né, desesperada, cadê meu filho, cadê meu filho? Começou a gritar, foi uma situação deixou ela bem nervosa, e aí ela descobre que o filho dela está no quintal, do lado de fora da casa. De repente seu filho, tão novinho, alguma coisa tirou ele de lá, colocou do lado de fora, tem brinquedos se movendo, aquilo tudo foi extremamente assustador. E ela começou a sentir medo que aquela coisa estivesse querendo o Jesse, querendo o filho dela.
Logo depois também acontece situações com o próprio Jesse, ela vê sempre essa figura mais escura próxima ao Jesse, também muitas vezes gargalhadas que ficavam no quarto do Jesse quando ela corria para ver o que aconteceu com o Jesse, se estava acontecendo alguma coisa com o Jesse, não tinha nada, era só o Jesse dormindo ou o Jesse se movimentando, mas ele era um bebê muito agitado, tanto durante o dia quanto durante a noite. Certo momento, passando roupa, ela estava no andar de baixo, né? A casa tem 2 andares e ela vai para o andar de cima, porque passando roupa ela escuta alguma coisa ali no quarto do Jesse. Parece que tinham muitas pessoas falando, tinham pessoas gargalhando no quarto do Jesse. E quando ela chega lá, o Jesse não estava no berço, o Jesse estava no chão. Alguém tinha colocado o Jesse no chão. Bom, desse dia em diante foi a gota d'água. Ela disse, olha, não vou mais morar aqui, eu vou embora, eu não vou mais conseguir morar aqui, eu vou vender essa casa. É quando ela procura um homem para vender a casa ali, um agente imobiliário, e esse agente, ele começa a tentar vender a casa a todo custo, só que ninguém quer comprar a casa. Segundo ela, quando ela compra essa casa, ela não tinha a menor ideia do que era aquela casa, do que um dia foi aquela casa. Ela não imaginava que aquela casa tinha quase 500 anos, então aquilo tudo foi uma surpresa para ela e aos poucos ela foi descobrindo o que era tudo aquilo. Por isso também que ela escreve um livro, né? Esse livro vai contando e é por isso que a narrativa dela tem começo, tem meio, tem fim, tem todas as coisas certinhas, porque depois, junto com um outro escritor, eles acabam fazendo ali a história da casa, escrevendo a história da casa. Só que nesses momentos a casa estava à venda, ninguém queria comprar a casa. É quando ela começa a falar com vários veículos ali de mídia, né, de imprensa e tal, começa a falar com muitas vezes até jornais sensacionalistas, só que isso fez com que muitas pessoas que lidam com o paranormal começassem a ir até a casa. Indo na casa eles faziam as suas experiências, faziam as suas coisas, e o que eu consegui ver em muitas coisas paranormais é o que não se deve fazer em uma casa que a pessoa está dizendo que é assombrada, como por exemplo, ficar chamando esses espíritos. Então eu vi ali um grupo que eles colocaram vários brinquedos, amarraram tipo a pessoa assim, um braço, o outro braço da moça, e a moça ficava pedindo para que a criança ou qualquer entidade mexesse os brinquedos e eles ficam lá um bom tempo. Claro, eles acabam capturando ali uma sombra ou alguma coisa, só que são coisas muito sérias para você mexer, até porque o lugar tem a sua história. Não dá para saber se essas coisas elas continuam acontecendo, se acontecem de verdade, mas ela tem a sua história, então existem coisas que às vezes é melhor deixar quieto. Só que pelo que eu entendi, a Vanessa continuava morando na casa. Então o que acontecia? Você era um grupo de pesquisa paranormal, você queria estar na casa, fazer uma gravação na casa, uma investigação na casa. E aí o que acontece? Você vai lá e contrata, né, a pessoa, você contrata a casa, você aluga a casa ali por uns dias e faz a sua investigação. Depois tudo termina, Vanessa fica na casa. E por que que eu tô dizendo isso? Porque a Vanessa também vai chamar um grupo ali de pesquisa paranormal, que não é dito se foi o primeiro, ninguém fala nada sobre isso, só que é o cara que vai acabar documentando, segundo ele documenta uma cabra, tá? Seria uma cabra que nas palavras dele era uma cabra com um aspecto ali demoníaco. Eu não sei, para mim uma cabra é uma cabra, mas para ele era uma cabra que tinha um aspecto ali totalmente demoníaco e que ele sentia que aquilo ali era para perseguir mesmo a Vanessa, provavelmente ele era um sensitivo, alguma coisa assim, e que acabou deixando a Vanessa cada vez mais apavorada. Mas o entra e sai de pesquisadores paranormais ali durou anos, e durante esse período a casa estava à venda por 290 mil libras. Então vamos dizer que era assim uma casa barata, porque ninguém queria comprar a casa, até porque a casa era muito cara e ainda teoricamente assombrada. Os lugares que leram o jornal sabiam que tinha algum probleminha, pelo menos ali, né, de repente tinha um probleminha na casa, e também tinha toda uma questão de as pessoas podem ficar vindo aqui na minha casa tirar foto. Aconteceu em MTV, aconteceu em várias casas assim, que demorou, né, algum tempo, mesmo não acontecendo mais nenhuma atividade na casa, as pessoas ainda foram por um tempo visitar a casa e tudo mais, então a pessoa não quer esse tipo de assédio. Logo, o que acontece? Ela coloca a casa à venda e continua dando entrevistas, então ela continua falando sobre isso e também chamando mais e mais pessoas, e começou a utilizar esse método de
pesquisadores paranormais para provar que a casa era assombrada. E logo a gente imagina, bom, o preço da casa começou a baixar. Pelo contrário, o preço da casa começou a subir. Quando em uma entrevista ela declara que ela não vai vender aquela casa para qualquer pessoa, ela só aceita vender a casa para alguém que trabalhe com o paranormal, que seja uma equipe de pesquisa paranormal, qualquer coisa assim. Na hora eu pensei no Zak Bagans, mas eu não sei porque não é revelado quem compra essa casa. Pensei no Zak Bagans porque o Zak Bagans ele tem um museu, né, um museu do oculto lá em Las Vegas, e nesse lugar ele tem a caixinha ali, a caixa do D-Book, que eu já tenho aqui vídeo no canal, acho muito interessante essa história da caixa do D-Book. Ele tem o dito espelho da Bela Lugosi, ele tem o boneco Robert, ele tem vários artefatos ali. Inclusive o Zak Bagans ele compra até aquele palhaço que aparece no Poltergeist, né? Tem um palhaço que aparece no filme Poltergeist, que é um palhaço que dá bastante medo, principalmente para um filme de 1982, gente, é muito bom esse filme, para mim é um ícone. Só que ele comprou o palhaço, ele não comprou para colocar no museu não, ele comprou o palhaço para colocar de decoração na casa dele, então ele curte bastante e ele tem muita grana para investir. E uma coisa que estava acontecendo também, principalmente ali a partir de 1999, eram as equipes paranormais. Muitas equipes paranormais estavam surgindo, montando ali os seus grupos e vendendo, né, principalmente ali para TV a cabo, para TV deles ali, fazendo programas. O Zak, ele é uma pessoa que vem dessa época, de começar a investigar casas, lugares e tal, e vender isso. Eram muito melhores, inclusive, do que eles são hoje, com menos tecnologia, mas eles eram muito melhores. Alguns ali tinham reproduções e tal. E o Zak, ele tem uma história própria, ele disse que foi muito ferido durante as pesquisas, ele quase ficou cego e tal. Então ele tem uma afinidade também. E enxergou, obviamente, nisso, de repente numa paixão, uma ótima forma de se fazer um negócio. Culpo ele? De forma alguma. Talvez fizesse a mesma coisa, porque ele curte muito e o lugar, sinceramente, o museu dele é muito bacana e tal, mesmo que muitas coisas que estão lá, elas são muito questionáveis, assim como muitas coisas que tem no museu dos Warren. A questão toda é: quem comprou a casa? Isso ninguém sabe. Até hoje não foi revelado quem comprou a casa. Provavelmente a gente vai saber. Nos próximos aí, pelo menos no próximo ano, é muito capaz da gente saber. Quem não contou ainda, provavelmente, ou vai morar e querer desconfigurar toda a casa, fazer as pessoas esquecerem essa história para só morar, mas ela já tinha dito que só venderia se fosse para alguém do paranormal. Se foi para alguém do paranormal, essa pessoa ela vai gravar alguma coisa, ela vai fazer alguma coisa, ou ela pode até mesmo estar reformando, dando todo um clima, uma atmosfera para os vídeos e seus materiais ali ficarem ainda mais incríveis. Porque sim, casas, artefatos, lugares são materiais para trabalho. Eles trabalham com o oculto, com o sobrenatural, então isso faz parte do trabalho deles também. E envolve muita grana. Joyce, minha querida, tudo bem, tô entendendo tudo isso, só que assim, por que o lugar é assombrado? Quem é esse carcereiro? Por que tem crianças ali procurando por suas mães? O que aconteceu nesse lugar? O que era esse lugar? Tá bom, já vou contar pra vocês, porque o lugar era uma prisão para bruxas. Só que isso, gente, no ano de 1582, pelo menos o caso mais famoso foi no ano de 1582. Pela história, parece que o lugar funcionou ali por volta ali de 1900, então foram 400 anos ali funcionando e nem dá para saber se antes de 1582 já não funcionava como alguma coisa. Em 1525 nasce Ursula Kemp. Ursula Kemp era uma mulher que nasceu em um lugar chamado Ozzy, que também é chamado de Ozzy até os tempos de hoje, né? Na verdade, Ozzy, acho que seria mais ou menos a forma correta de pronunciar. E quando ela se vê naquele lugar, que era uma vila, um lugar muito pobre, Ursula Kemp, então desde cedo, ela sempre prestou bem atenção que as coisas eram difíceis. Nada é falado sobre a história da família da Ursula Kemp. Se a Ursula Kemp ela tinha uma curandeira na família, de repente uma benzedeira, uma parteira, ninguém sabe. Normalmente as coisas que a Úrsula faz é sempre passada de avó para filha, depois para neta e tal, mas não dá para saber porque não existe, é uma coisa muito antiga e ninguém registrou isso. Mas tem algumas coisas da Ursula Kemp que foram registradas, porque a Ursula Kemp ela vai passar por um julgamento, o julgamento da igreja, um julgamento por bruxaria.
A Ursula Kemp, nascendo em 25, ela vai passar a vida dela ali, o início da vida dela, vendendo ervas, vendendo algumas coisas ali, compotas, coisas para as pessoas ali, para os locais, né, para o pessoal da região de Ozzy. E o que vai acontecer? Com o tempo, ela vai tomar ali um gosto pelas ervas, ela vai achar interessante o que as pessoas faziam com as ervas, não dá para saber se alguém ensinou alguma coisa para ela. O que se sabe é que num determinado momento a vila vai ser afetada por uma doença, que em alguns lugares é descrito como cólera, mas a gente também não tem como saber se é cólera ou não. Então, se você entende aí mais de história e sabe mais ou menos o que estava acontecendo pela Inglaterra, eu sei que não era peste, tá? A grande peste, não era, tá? Então, poderia ser aí alguma doença relativa a saneamento e etc. Ela fica muito doente e ela vai procurar então ajuda, e ajuda naquela época eram curandeiros, então ela procura um curandeiro e esse curandeiro diz o seguinte para ela, que o que fizeram para ela tinha sido um feitiço e que a única forma dela conseguir se curar, ela já estava muito fraca, muito doente, era fazendo uma poção. Essa poção tinha sálvia, como se fosse para tirar alguma coisa do corpo dela, tinha também cocô de algum animal. Gente, tinha muitas coisas bizarras, tá, nessa poção. Mas ela faz a poção e toma. E ela se cura. Só que dizem que depois que ela toma essa poção, ela também começa a trabalhar de uma forma diferente. Quando antes ela só vendia ervas e tal, e fazia partos também. Ela, com o tempo, ela começou a ser parteira na região. Só que esses partos, eles começaram a ser assim, todas as vezes que tinha um parto, não tinha só ela como parteira, tinha um parto muito difícil, eles mandavam chamar a Úrsula, porque a Úrsula era uma parteira muito boa. Então, ela sempre, não apenas cuidava, né, para que a criança nascesse, mas também muitas vezes orientava as mães como cuidar, né, dos pequenos. Até porque naquela época era muito normal uma criança ela não sobreviver por muito tempo. Por isso que as pessoas tinham muitos filhos. Eram muitas coisas, muitas doenças, né, que aconteciam, que apareciam e não tinha remédio, não tinha tratamento. Então isso era uma coisa muito normal. Só que com a Úrsula parece que as coisas elas funcionavam. Ela sempre estava passando ali uma infusão com ervas, ela sempre estava passando alguma coisa ali para ajudar os pequenos a ficarem mais fortes. A Úrsula ela teve um único filho, um filho chamado Thomas, e o Thomas ele vai ser uma criança assim que vai desabrochar, vai ser uma criança forte, era um menino forte. Também não é dito se a Úrsula era casada, se a Úrsula tinha um companheiro ou se também era mãe solo, porque só aparece o nome da Úrsula e o nome do filho. O do filho a gente já vai entender por que vai aparecer. Um dia uma amiga e também cliente da Úrsula, paciente da Úrsula, chamada Grace, ela vai contratar a Úrsula para fazer o parto dela. Só que na hora do parto, a Grace ela vai encontrar outra parteira. Então, quando a Úrsula chega lá para fazer o parto, tinha uma outra parteira. E a Úrsula ela fica brava. Então, ela chega para Grace, depois que a Grace tem o neném, e fala ali umas coisas para ela. Coisas como, né, putz, você podia ter sido um pouco mais grata ou ter me avisado antes, não sei, né, para eu cancelar aqui na minha agenda, enfim. Ela teria dito algumas coisas para Grace que a Grace ficou chateada e tudo, mas aparentemente não foi nada ofensivo. Por quê? A bebê da Grace, a Joanne, ela vai acabar sendo colocada, vão colocar a Grace, vai tentar colocá-la no berço e a menina vai escorregar e cair no chão e vai acabar ali torcendo o pescoço e vai falecer, óbvio, né? Ela torceu o pescoço, era pequenininha e falece. Só que depois disso, as pessoas começam ali a de repente dizer que a Úrsula, por ter sido trocada por outra parteira, podia ter colocado alguma coisa ruim em cima da Grace e por isso tinha acontecido aquilo com a filha dela. Só que nem a Grace acreditava nisso. A Grace, ela vai, na verdade, ainda chamar a Úrsula para mais um trabalho. A Grace vai ficar muito doente e vai mandar chamar a Úrsula para fazer um tratamento para ela, porque ela não quer morrer. Então, nessa hora, ela chega até o lugar e fala o seguinte para Grace, que custava 12 penins para ela poder fazer ali uma poção, um tratamento para poder tirar, né, a Grace daquela situação. E funcionava exatamente assim naquela época. Quando você contratava um serviço de cura, né, você procurava um curandeiro, você só pagava o curandeiro se desse certo. Até porque se desse errado também você não estaria vivo na maior parte das vezes. Mas tinha que funcionar. Então o que acontece? Foi feito o tratamento. A Úrsula fica lá, cuida dela, passa todos os remédios, as poções e levanta ela. Não se sabe o que ela tinha, ela só ficou muito doente. E aí chega a hora do pagamento, ela já tinha se curado.
E aí a Grace vira para Úrsula e diz que ela não pode pagar porque ela não tinha dinheiro, ela era muito pobre e ela não podia pagar aquele valor todo para Úrsula. Só que ela não deu nenhum outro valor, ela disse eu não vou pagar. Resumindo, ela se recusou a pagar. E eu acho que foi nesse momento aí que pode ter acontecido um mal entendido. Por quê? Quando a Úrsula escuta isso, a Úrsula teria falado mais uns desaforos aí pra ela, do tipo, eu não trabalho de graça, entre outras coisas. Deve até ter dado uma xingada. Só que a questão toda é a seguinte: um tempo depois a Grace vai falecer. Então aí entram duas questões, porque a Úrsula estava cuidando da Grace, até a Grace se sentir forte e curada. Isso não significa que ela estava curada. Então, de repente, ter tirado a Úrsula de perto dela, não é que a Úrsula amaldiçoou ela ou falou alguma coisa para ela, não. De repente só teve uma recaída e aí não tinha mais a Úrsula para cuidar dela, porque a Úrsula estava ressentida. A Úrsula começa a cuidar de várias pessoas da cidade. Ela era muito famosa como curandeira, como parteira. Algumas pessoas desconfiavam que ela era bruxa, sim. Só que a questão toda é que ela recebia os valores ali que as pessoas falavam que ia pagar para ela e ela vivia a vida dela tranquilamente. Só que tomar calote ninguém gosta, desde que o mundo é mundo. E ela vai seguindo a vida dela. Um dia ela vai chegar e vai precisar de algum ingrediente, né, que é mencionado ali em todo o processo ali, né, dessa Ursula Kemp. E ela vai pedir para uma moça chamada Alice esse tal ingrediente. A Alice vai tratar ela extremamente mal e não vai dar o ingrediente para ela. E ela diz, né, a família, na verdade, da Alice diz que a Úrsula teria amaldiçoado não apenas a Alice, como também a filha dela, né, a filha da Alice. E logo depois, aí meses aí depois, tanto a filha quanto a mãe acabam falecendo. Isso foi o suficiente para que um dia simplesmente prendessem a Úrsula como bruxa. A Úrsula vai ser colocada na prisão, e onde era a prisão? No lugar em que, em 2004, Vanessa Mitchell transforma em casa, ou melhor, compra, né, ela já formada ali como uma casa e passa a morar. Então lá era uma prisão para essas mulheres. A Úrsula é levada para esse lugar e a gente sabe como é que funcionava, né? É sistema Inquisição. Então vocês imaginem, né? Era muito difícil quem não confessava, até porque tudo tem um limite e ali eles não tinham problema em chegar nos limites. Só que aí precisava de confissões e começaram a levantar muita coisa sobre a Úrsula, mas muita coisa. E esse poder, ele provinha de demônios ali, demônios masculinos que ela acabava conjurando, e que ela também tinha 4 familiares em forma de animais. Então eram 2 gatos, um sapo e uma cabra. E aí a gente já começa a pensar, né, na cabra que o cara viu lá na casa e tudo mais, o pesquisador paranormal viu na casa da Vanessa quase 500 anos depois. Essa cabra, na verdade, é muito estranho dizer que viu, né, ali, a não ser que fosse um espírito. Ela podia ter os animais, isso não significaria em nada que esses animais, eles eram servos, né, do mal. Que, na verdade, era normal as bruxas terem gatos ou outras coisas, espiões. Então, durante o período que a bruxa dormia, esses animais, eles saíam para poder observar a pessoa, que a bruxa ia fazer alguma coisa de mal. E isso teria levado a vida de um casal, teria levado a vida de mais pessoas da vila. Isso tudo começou a cair em cima dela. Ela não negava, ela ficava quieta, até porque ela sabia que se ela negasse, as coisas ficavam ainda mais difíceis, porque depois que você faz as perguntas, a pessoa nega e volta para onde? Para as perguntas, né, que eram feitas com muita delicadeza para essas mulheres. Nós sabemos muito bem como que era feito. Quando essas pessoas elas chegavam mesmo às vias de fato para perderem as suas vidas ou eram sentenciadas, já quase não tinha sobrado muita coisa delas, né? Então era uma situação muito difícil ser pego aí por essas pessoas. E começa esse julgamento, essa coisa toda, e vai ter um momento que a irmã da Alice, ela vai chegar no lugar e vai dar o depoimento dela dizendo que tem certeza que quem tirou a vida tanto da irmã como da sobrinha dela tinha sido a Ursula Kemp. Tudo bem, Ursula Kemp também vai ouvir vários desaforos, entre aspas, de várias pessoas do lugar, que inclusive ela tinha ajudado, que muitas vezes ela tinha feito os partos, e ela vai dar um nome também, ela é chamada Elizabeth Bennet. E essa Elizabeth Bennet, teoricamente, também era uma bruxa e teria dado ali
aviso para as bruxas do lugar dizendo o seguinte: olha, além de tudo, ela é uma pessoa que entrega as suas irmãs. Então ela não ficou bem nem com as pessoas que estavam condenando ela e nem também com as bruxas do lugar. Elas existiam lá? Muito provavelmente, só que a questão toda é que ninguém sabe se a Úrsula era ou não uma, né? E a palavra final não vai vir de ninguém além do próprio filho da Úrsula. Sim, o filho da Úrsula tentava visitar a Úrsula diversas vezes, então ele estava sempre atrás da mãe dele. Ele era pequeno, ele tinha 8 anos, então ele ia até a cadeia ali, até aquele lugar que depois vai ser a casa da Vanessa, né? Ele ia até esse lugar onde essas mulheres estavam presas. Nesse momento, mais ou menos assim, umas 14 pessoas já tinham sido presas, 14 mulheres. Esse é o famoso julgamento de Osset. Então, ele começa a tentar visitar a mãe dele. Por isso que é estranho, né? A gente pensar que ele tinha muito carinho, ele tinha muito amor pela mãe, só que é ele que vai entregar a mãe. Então, provavelmente a Úrsula deve ter instruído ele a fazer isso, porque senão até mesmo ele poderia ser colocado como acusado de bruxaria. Isso acontecia muito. Então, ela acusou a Elizabeth Bennet, que por sua vez foi acusando outras pessoas, e foi quando juntou ali 14 mulheres. E vai ser no dia seguinte, então, a uma visita que o próprio filho dela, o Thomas, ele vai ser levado no tribunal. Na verdade, vão levar o Thomas até o tribunal e vão conversar com o Thomas, vão querer o depoimento do filho, né, da Úrsula. E ele vai dizer que era verdade, que a mãe dele era uma bruxa, responsável por ter tirado a vida de todas as pessoas que quem estava presidindo ali o julgamento tinha dito que ela tinha retirado. Então ele confirma tudo e diz que ela tinha 4 familiares, que seria como se fosse 4 espíritos do mal em forma de animais ali, e que era o sapo, os 2 gatos e também a cabra, e que ele já tinha visto com os próprios olhos ela alimentando esses familiares, esses espíritos, com cervejas, com comida e também com o próprio sangue. Depois disso, não precisa dizer, a Úrsula foi condenada e foi a primeira das 13. Apenas uma vai se livrar dessa questão toda das 14 mulheres, mas a Úrsula ela vai ser a primeira que vai ser enforcada naquela época, junto com as outras 13. Então, no momento em que eles fazem tudo isso, eles, né, depois que elas já tinham perdido a vida, eles cortam as cordas e enterram próximo ao lugar. E aí a gente, né, pergunta, bom, mas será que foram só elas? Não, provavelmente não. E também provavelmente não foi apenas por bruxaria. Tinham outras coisas que a pena era a forca. Onde a pena era aplicada, normalmente o corpo da pessoa ficava no lugar. Então é muito possível que, se tudo isso for real, existam corpos ali de pessoas que tinham na Idade Média perdido suas vidas com as condenações que eram da Idade Média. A questão toda é que o lugar, ele era marcado por ser exatamente isso, uma prisão para bruxas. Então eles têm uma história, existe uma história no lugar, existe uma história registrada no lugar, existe uma história catalogada do lugar. Não é um lugar descoberto a esmo, não, até porque ele teve várias funções ao longo, né, dos séculos, funções, no caso ali, meio que públicas. Primeiro, ele era uma, entre aspas, cadeia pública para mulheres que eram bruxas, e depois ele serviu até mesmo de lugar, como se fosse assim um lugar para colocar pessoas que tinham acabado ali adquirindo a grande peste. Então a gente sabe que quando isso acontecia, eles separavam, né, as pessoas da população, e foi utilizado aquele lugar também, e foi utilizado para várias outras coisas ao longo da história. Mas o que se sabe é que também nunca foi utilizado para algo alegre, alguma coisa feliz, não, porque a coisa ali já tinha, né, enfim, uma atmosfera que o pessoal já não devia curtir muito. Putz, isso aqui foi no mínimo uma cadeia, né? Ninguém pega uma cadeia e de repente transforma essa cadeia num parque de diversões. É muito difícil isso acontecer. As coisas, elas também ficam com uma certa fama. E quando vira uma casa, antes da Vanessa Mitchell, algumas outras pessoas ali, famílias, moraram na casa e tal, por algum motivo venderam, não tem nada catalogado. E é aí que as coisas começam a se explicar em relação às aparições na casa da Vanessa Mitchell. Por quê? Teria um carcereiro, sim, teria o carcereiro, né, das moças ali que ficaram presas, que aparece na casa da Vanessa. Teria a cabra, que teria sido um dos familiares dessa bruxa, da Úrsula,
que é descrita até como uma bruxa meio louca e tudo mais, e por isso talvez ouvissem essas gargalhadas insanas que aconteciam na casa enquanto a Vanessa estava morando na casa, e também as outras coisas, como os vermes, as pegadas e tudo mais. Então a coisa toda parecia fazer muito sentido, quase tudo que é descrito, uma criança que procura a mãe. Então todas essas mulheres que eram presas, na sua maioria tinham esposo, tinham filhos e tudo mais. Então alguém devia ir lá procurar sua mãe por doença, porque também tinha servido para pessoas que foram retiradas ali do seu meio, do convívio familiar. Então podia sim ter uma criança procurando a mãe, ou até mesmo uma delas poderia ter sido colocada como presa por bruxaria, porque eles não tinham critério de idade, tá? Então podia ser sim uma pessoa com uma idade menor ali que foi presa, ou também uma pessoa que ficou doente e que era uma criança que estava procurando pela mãe. Não dá para saber porque aparece, né? E nós, claro, estamos acreditando que tudo isso aparece, mas eu acho que dá também para a gente pensar o inverso, de que de repente, só de repente, a Vanessa levantou a história da casa. E quando a Vanessa levantou a história da casa, ficou interessante deixar essa casa muito mais cara, porque ela comprou essa casa por um valor muito ínfimo, perto do que ela pediu, contando histórias sobrenaturais, levando pesquisadores paranormais que sempre conseguiam uma foto, conseguiam alguma coisa e acabava no jornal, que a casa ela acabou sendo ali, né, consolidada. Esta é sim, carimbo, a casa mais mal assombrada da Inglaterra. Que na minha opinião é muito difícil, porque sempre tem uma casa mais mal assombrada, né? Porque se fosse bem assombrada não tinha mais de uma. Mas a questão toda é, a casa ficou um bom tempo para jogo, né? Para ser vendida, mas não adiantou. Ela só foi vendida em 2020. Mas ela já tinha declarado, mais uma vez, só vendo se for para alguém do paranormal que vai saber fazer um bom uso da casa. Segundo ela, a casa passou por vários tratamentos paranormais, também exorcismos e coisas que foram feitas na casa, e hoje a casa não tem atividade. Só que é muito estranho porque mesmo não tendo atividade, ela quer vender para uma pessoa que é do sobrenatural. E ao mesmo tempo também ela não quis a casa, ela vende a casa, claro, embolsa um bom dinheiro, gente, olha só, né, o valor, 290 mil, né? Então, o que acontece? Esse dinheiro convertido a mais de R$1 milhão, ela foi, comprou uma cabana meio alternativa, super moderna, super chique, e mora hoje com o seu filho, que já é um garoto hoje em dia, e também com o seu namorado. Ela também podia ter perdido os amigos pararam de ficar lá, porque de repente ela pode ter começado a ver coisa, estava assustando as pessoas, ou ficou sabendo da história, pode ter ficado muito impressionada e começou também a ter ali algumas, né, a cabeça pregar algumas peças, mas isso nós nunca saberemos e preferimos aqui acreditar que toda essa história é verdadeira. A parte das bruxas de fato aconteceu, porque lá eles registram, né? Existem registros ali de pessoas de quando aconteciam esses tribunais. Então parece que a história da Úrsula é sim verdadeira, claro, né? Não dá para saber se ela tinha os familiares, se ela fez isso com as pessoas, não. Só que uma mulher acabou sendo acusada, como muitas outras foram acusadas, não só mulheres como homens, e até mesmo no caso de Salem, animais. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam dessa história, se vocês acharam que faz sentido, se vocês já passaram pelo lugar. Eu sei que muita gente aqui adora visitar esses destinos. Se você já viu alguma coisa sobre o caso, se você já passou por essa casa, provavelmente deve ter ficado aberta ali para visitação em algum momento. Se você já foi, ou se você já tem alguma ideia de quem é o dono dessa casa, quem comprou essa casa, porque se a gente tivesse o nome já dava pra gente saber o que vão fazer com essa casa. Será que vai ser um novo destino paranormal? Será que o Zak Bagans, além de ter comprado e feito um museu aí do oculto, também decidiu ter uma casa na Inglaterra assombradíssima aí da época medieval? A gente não sabe até o momento, mas claro, quando descobrir eu venho aqui e conto tudo pra vocês. Eu vou ficando por aqui, o vídeo fica por aqui. Eu desejo a todos vocês um excelente final de semana. Super beijo, bebês, e até o próximo vídeo. Fui!